Perfeito. Porque pré-candidata a deputada federal. Por que resolveu ingressar? Porque resolveu ingressar na política. Foi, assim, uma coisa de fora para dentro, não de dentro para fora, eu diria, né? Foram muitos pedidos. No início a sentido, senhora rejeitava a assim, política? Sempre rejeitei, no sentido de que eu tenho essa aversão por todos os exemplos que a gente tem no histórico, por essa espécie de desesperança com o cenário atual, com toda essa politização que fizeram do tratamento, que isso para mim talvez tenha sido o motor, porque não adiantou ir no Senado romano, não adiantou ir no Parlamento Europeu, não adiantou em congressos na França, como a gente está discutindo isso agora. E no mundo inteiro, colegas na África do Sul, o mundo inteiro está passando por esse cancelamento de médicos e cientistas. O último e pior dessas estratégias está sendo essa tentativa global da OMS de modificar o Regulamento Sanitário Internacional. Ela estipulou 13 emendas para modificar, inclusive, a autonomia e a soberania das nações em quantificar quando fechar ou não e restringir circulação de pessoas, lockdown, fechar espaço aéreo. Quer dizer que isso está em análise? Já foi agora de 22 a 28 de maio e ninguém falou uma palavra sequer, mas a gente foi nas redes sociais, pediu que o ministro da Saúde se posicionasse, o presidente Jair Bolsonaro, e todos foram lá e votaram. O BRICS, se não fosse a posição do BRICS, mas 48 países da África do Sul, a OMS teria assinado isso com a anuência de Reino Unido, Alemanha, Canadá e Austrália. E tem interferência na saúde dentro do país? Para ela dizer, inclusive, quando ou não você deve usar X ou Y tratamentos. E a gente sabe que 80% do financiamento da OMS é pelo fundo Bill e Melinda Gates Foundation, que comborda aí um oligopólio metacapitalista do que você comentou, das Big Pharmas. Isso é verdade. Tanto que a gente faz parte de um novo Conselho Mundial para a Saúde chamado World Council for Health, criado pela doutora Tess Lawrence, que foi quem disse pela primeira vez, numa audiência solicitando ao primeiro-ministro, o Boris Johnson, de que a ivermectina tinha o poder de parar a pandemia, porque ela já tinha feito essa meta-análise, mas ela foi cancelada pela OMS por um estudo que o doutor Andrew Hill, patrocinado por Bill Gates, tinha dito que ela não mostrava eficácia, mas não tinha dito que ela mostrava malefício. E na medicina a gente sabe que uma coisa que não causa malefício, você continua estudando até ter número de pacientes estudados suficiente, e hoje a gente tem esse estudo de Itajaí que comprova que ela teve ação de profilaxia, redução de internamento e letalidade. É verdade, o de Itajaí é verdade alguns outros, doutora, mas nunca se chegou a uma comprovação, né, da ivermectina. Tem comprovação, sim. O que falta é você ter publicação em revistas que foram fraudadas ou que estão impedindo a publicação de estudos positivos. Mas a senhora vai voltar aqui para falar, você falar de política, porque é da candidatura. Não, foi por isso, porque não adiantou eu comentar nada do tipo técnico para ver lá um político qualquer que não tem conhecimento de nada dizer o que eu posso ou não prescrever para o meu paciente. Isso é uma afronta à autonomia médica, à dignidade do paciente, principalmente tendo um medicamento barato, sem custo, sem malefício e no SUS. Mas então, sem comprovação, doutora Roberta? Vai ainda continuar nessa? Não, mas não sou eu não, doutora Roberta. Amigo, é o mundo. eu acabei de dizer que eu estou dentro de 5 organismos internacionais que estão agora pedindo audiências no Senado americano para exatamente fazer um trabalho de processo contra a Bill Melinda Gates Foundation por fraudar a pesquisa científica. Ou você acha que tem como defender o New England e o Lancet, Roberto, que fraudaram pesquisas da hidroxicloroquina? Quer dizer que duas instituições reconhecidas mundialmente, como o New England Journal e o The Lancet, não merecem credibilidade, doutora Roberta? Se você divulga um estudo fraudado, não. O do The Lancet, eu lembro que o episódio não foi o estudo, salvo engano, ele não foi produzido exatamente por The Lancet, foi uma reprodução de um outro estudo. Não, querido, foram os dois. Mas vamos lá, vai lá, Luiz. Eu queria, você foi uma personalidade aqui do Rio Grande do Norte que nos últimos 2 anos não passou incólume. Você, de fato, fez acontecer. Você colocava o dedo na ferida, foi cancelada, enfim, profissionalmente também foi perseguida e tal. Quando você faz um retrospecto rapidinho aqui dos 2 últimos anos, onde é que você faz, que autocrítica você faz, ou que lições você tira de todo esse tempo? Porque por parte da imprensa você foi ridicularizada, por outra parte, aí você ganhou muitos fãs ao mesmo tempo e resolveu entrar para a política.
Um minuto, doutor, eu preciso encerrar o programa. Vai ter que voltar depois só para falar sobre isso. Eu acho que é uma defesa mesmo, uma defesa dos meus valores. Eu nunca defendi nada que não fosse relacionado à verdade, em primeiro lugar, porque é esse questionamento que ele fica repetindo, não tem eficácia, não tem eficácia, que a gente sabe que tem eficácia. O que fraudam os estudos... Doutora Roberta, eu sou jornalista. Mas eu também questiono como cientista, querido. Perfeito. E as instituições que você comentou, por exemplo, o CDC, não tratou por 45 anos pacientes com sífilis só para estudar como a sífilis se desenvolvia. Então, acabe com essa história de argumento de autoridade. Ele é um dos mais fracos na pirâmide da evidência científica. Então a gente retira as instituições que elas não têm valor. Porque a OMS é patrocinada 80% pela indústria farmacêutica. Então, o tolo inocente que ainda está defendendo o que ela programa é quem está defendendo todos os erros que ela fez até hoje durante a pandemia. Porque se ela quisesse ter resolvido essa pandemia, ela tinha fechado o espaço aéreo da China em janeiro de 2020. Que deveria ter fechado seria a própria China, né? Ela não tem autoridade sobre o espaço aéreo da China. Mas ela poderia ter dito, ela nem sequer abriu a boca para dizer, querido. Mas, doutora Roberta e Bruno, no final E pilharam. é por isso que eu me cansei dessa história de a gente ficar batalhando para uma audiência pública, para discutir uma questão científica, como nós ainda vamos discutir sobre a obrigatoriedade de passaporte sanitário, que é outra, né, histeria coletiva em torno disso, uma vacina de 2019... 5 doses, nunca se viu isso na medicina. Então, assim, um pouco de racionalidade, vamos fazer vacina? Vamos, atualizada. Doutora, daqui a uns 30 Influenza dias todo a senhora vai ano. ter que voltar aqui novamente. Não, mas é isso. Eu cansei de ficar na minha zona de conforto, apenas reclamando daqueles que deveriam estar fazendo leis que impactam na nossa vida. E a senhora é pré-candidata pelo PL, o partido do presidente da República. Federal. Porque ele foi o único que defendeu a minha autonomia, a liberdade do indivíduo decidir sobre ter ou não a necessidade de fazer uma imunização que ainda é experimental e a liberdade de imprensa. Ok, doutora Roberta Lacerda, obrigado.